Eu quero trazer para vocês uma aula sobre ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis aí na nossa famosa trigonometria? Ângulos notáveis são aqueles ângulos 30, 45, 60, muito utilizado no triângulo retângulo, tá? Então, esses ângulos eles são especiais e caem muito nas provas, no concurso, no Enem. Então você tem que aproveitar, porque a tabela trigonométrica desses ângulos notáveis ela é muito fácil de fazer. E o que eu vou te mostrar aqui é exatamente como que eu monto essa tabela. E é fácil você decorar, você aprender um macete para que você possa ir para a prova tranquilo, sem se preocupar de ficar guardando aqueles milhares de fórmulas. É só aprender esse macete, essa regrinha, e você vai se dar muito bem aí nessas questões de ângulos notáveis. Apareceu um ângulo 30, 45 ou 60, ótimo. A questão está tranquila. Então como é que a gente começa? Nessa sequência eu vou colocar 1, 2, 3. Tudo sobre 2. E raiz, raiz, raiz. Esse é o seno. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. Raiz de 1 a gente sabe que é 1. Então ela some aqui, desaparece. No cosseno, basta inverter a sequência. Vamos lá? 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. Ok? Então, lembrando, seno 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. Cosseno 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. A tangente nada mais é do que o seno pelo cosseno. Então é só você fazer aqui a tangente uma divisão de fração. Como a raiz aqui do 1 some, então eu vou ter raiz de 1 sobre 2 dividido pelo raiz de 3 sobre 2. Vamos lembrar a regra de divisão de fração? Como que eu faço para dividir uma fração? Conservo a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda. Isso! Muito bem, então eu conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Vamos fazer essa operação aqui rapidamente. Esse com esse cancela. 1 vezes 1, 1. Raiz de 3, sobrou 1 aqui, vezes 1. Raiz de 3. Detalhe, segundo a matemática, não pode ficar no denominador radical. Eu tenho que fazer uma racionalização. Então o que é a racionalização? Basta multiplicar o numerador e o denominador por esse fator que vai eliminar. O que isso vai dar? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, conserva a raiz, multiplica quem está lá dentro. 3 vezes 3, 9. Raiz de 3, deixo como está. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Isto, 3. Então, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá vendo esse número? Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 são dois números iguais. Toda vez que eu dividir dois números iguais, qual que é o resultado? 1. Tudo que eu dividi por ele mesmo é 1. Agora vamos aqui de novo. Essa foi a tangente de 30. Vou fazer aqui a tangente de 60. Usando a mesma regra. Vou pegar o seno dividido pelo cosseno. Raiz de 1 é 1, então já some aqui. Qual que é a regra de divisão de fração? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Muito bem. Então, vou pegar esses dois que estão opostos e vou cancelar. Vai dar 1. Vou multiplicar. Raiz de 3, multiplicação de fração é muito fácil. Esse vezes esse, numerador vezes numerador, sobre 1 vezes 1, que é 1. Não precisa ficar 1 embaixo. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Rapidinho, repetindo. Seno. Você coloca os três ângulos notáveis aqui, 30, 45, 60. Você coloca seno, cosseno e tangente e faz a regrinha. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Tudo sobre 2, raiz, raiz, raiz. Cosseno. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz, raiz, raiz. E a tangente nada mais é do que seno dividido pelo cosseno. Basta fazer uma simples operação de divisão de fração que você tem que dominar esse conteúdo e aí então você chega nos resultados.
Bacana? Até a próxima aula e eu te pergunto, matemática é fácil? Muito fácil!